Hello students, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre future, né, que é o futuro em inglês. Quando usamos lá o futuro com will ou quando usamos o futuro com going to. Então, tanto will quanto going to são utilizados para fazer referência a ações que ocorrem no futuro, né? O que nós vamos ver então é quando vamos usar um ou quando vamos usar o outro aqui, tá? A pequena diferença entre o will e o going to tem a ver com a percepção que o próprio emissor tem sobre a mensagem, né, que ele vai transmitir. Primeiro vamos ver as regras aqui do uso do going to, futuro com going to. Ele é utilizado para fazer referência a uma ação futura que indica certeza, uma ação planejada. No primeiro exemplo, nós temos aqui, they said they are going to arrive late. Eles disseram que chegarão atrasados. Então, nós temos o uso aqui do going to. No segundo exemplo, nós temos aqui, she told me she's going to travel to London next month. Ela me disse que viajará para Londres mês que vem. Tanto no primeiro quanto no segundo exemplo aqui, nós temos ações planejadas, né? Quando disse lá que vai chegar atrasado, aqui que vai viajar no mês que vem. Então, por isso, usamos o going to. O segundo uso, né, além de planos ou intenções, nós vamos usar aí o going to para predições futuras, né? Sobretudo na presença de uma evidência. Então, além de ações planejadas, é quando a gente tem evidência de que algo ou uma ação está prestes a acontecer. Temos o primeiro exemplo aqui, num diálogo, né? Look at the clouds in the sky. It's going to rain. Olhe para as nuvens no céu, vai chover. Então, há evidências, né? Pelas nuvens aqui de que vai chover. Então, nós usamos o futuro com going to. No segundo exemplo, nós temos um diálogo aqui. It's already 10 a.m. You're going to miss the plane. Já são 10 da manhã, você vai perder o avião. Então, há evidências de que essa ação vai ocorrer em breve, né? Que já são 10 da manhã e que vai se perder aí o avião. Então, é uma evidência de que a ação está prestes a acontecer. Usamos going to. No terceiro exemplo, nós temos Hey, be careful, you're going to fall. Hey, cuidado, você vai cair. Também indica que é uma ação que está prestes a acontecer. Nesse caso, também usamos o going to. Como nós temos então a estrutura da frase? Com going to na forma afirmativa, nós teremos sempre o sujeito, depois o verbo be no presente, então as formas am, is, are, o going to, né? Mais o verbo principal e o complemento da frase. Na forma negativa, você tem a mesma forma ali da afirmativa, a diferença você vai colocar o not. Então, você tem sujeito, verbo be no presente, né? Depois o not, o going to, verbo principal e o complemento da frase. Para eu fazer uma pergunta, eu inicio a frase com be no presente, né? Inverto, então depois vem o sujeito, going to, o verbo principal e o complemento da frase. E para forma interrogativa, então, né, a gente inicia uma diferença que a gente tem aí com o verbo be, né? Aí temos o sujeito, going to, o verbo principal e o complemento da frase, ok? E o futuro com will? O futuro com will,
geralmente usado para fazer referência a uma ação futura que indica algo incerto, né? Então, uma incerteza. Essa indicação costuma ser expressa através do uso do will com determinadas palavras ou expressões. Então, é muito comum em frases, futuro com will, a gente encontrar o maybe, think, probably, né? Todas as palavras aí que indicam incerteza, ó. Maybe, talvez, think, né? Eu acho que, probably, né? Provavelmente. Exemplos aqui. Maybe he will not invite us. Talvez ele não vá nos convidar. Nesse caso aqui, usei futuro com will porque indica algo incerto. E temos até a palavrinha aqui, comum aqui, com futuro com will, né? O maybe. No segundo exemplo, nós temos It will rain tomorrow, né? Amanhã vai chover. Então podemos dizer que o will indica também uma previsão, um futuro que não é totalmente certo. Aí também usamos futuro com will. No terceiro exemplo, there is no cheese left. I will go to the supermarket to get some more. Acabou o queijo. Vou ao supermercado comprar um pouco mais. E nesse caso, nós usamos o will por quê? Porque tomou-se uma decisão no momento da fala, né? Percebeu-se aí que não tinha o queijo e que iria, que acabou o queijo, né? E queria ao supermercado para comprar. Então, nesse caso, também usa-se will. Qual a estrutura da frase? Para formarmos frases com will é bem simples. Vamos encontrar sujeito, will e o verbo principal da frase mais o complemento dela. Na negativa, mesma coisa, sujeito will e depois do will, not, ou a forma abreviada, won't, né? Verbo principal e mais o complemento da frase. Na forma interrogativa, a gente começa a frase com will, depois vem sujeito, o verbo principal e o complemento da frase. E para encerrar, então, é importante lembrar o quê? Que há duas formas só, né, dos usos de going to. Quando é um futuro planejado ou quando uma ação está prestes a acontecer. Né, a evidência que ela vai acontecer em breve. Se a frase não for nesse sentido, né, de que é uma ação planejada ou que é uma ação que está prestes a acontecer, escolha a opção com will. Ok? Espero então que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ok? Bye bye!